no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista Dr. Wander Weyden. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Wander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar aqui. E o nosso tema de hoje é livre. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Qualquer assunto que envolva o coração, né? Ele vai responder com certeza aqui no nosso Panorama 95. Já falou sobre isso, mas enquanto as perguntas não chegam, né? A gente tem observado nos últimos dias, Dr. Wander, muitas pessoas morrendo de infarto, né? Aí, mas com certeza, aí começa as conjecturar, isso é da Covid, isso é da vacina, isso é não sei o quê, né? Todo mundo quer dar sua opinião, né? Existe alguma relação realmente para esses aumentos de infartos aqui no Seridó e também no Brasil? Marcos, eu tenho recebido os mesmos questionamentos. A gente tem sentido, porque a gente lida com isso, né? E a gente vê também o noticiário. Às vezes não está envolvido diretamente com esses casos trágicos, mas a gente acaba tendo conhecimento por meio do noticiário. E aí as informações vão se somando, a gente de fato vai levando a uma percepção de que a gente tem um aumento de casos, de fato, que a gente não percebia nos últimos anos. Eu estou aqui, participo com você do programa Panorama 95, acho que há 8 anos. Se eu não me engano, eu comecei em 2016. A gente uma vez por ano, a gente tinha um caso como esse, a gente trazia o tema da morte súbita, dos pacientes que morriam em academia, morriam fazendo um exercício. E hoje a gente percebe que, de fato, esses casos eles têm ocorrido com muito mais frequência. Pelo menos a nossa impressão é essa. E é natural que a gente tente fazer uma correlação com algo que esteja diferente. Se eu estou vendo um resultado diferente, 10 anos atrás eu não tinha essa quantidade de infartos e de mortes cardiovasculares e agora eu estou tendo, então isso é um resultado diferente, eu vou procurar por uma causa diferente. O que seria de causa diferente? Grosso modo, que justificasse tudo isso, de fato, a gente teria a pandemia do Covid e o seu tratamento, que seria, no caso, a vacina. Então, alguns atribuem a própria Covid e outros atribuem aos efeitos da vacina. O que é que eu diria? Eu acho que a gente tem, na verdade, situação que possa, pontualmente, eu já vivi situações assim que eu poderia atribuir para ambos os casos, sabe? Eu tenho um caso de paciente, por exemplo, que a gente documentou que o paciente de 80 anos de idade, teve Covid, cerca de 15 dias depois, na convalescência ainda do Covid, ele evoluiu com um infarto agudo do miocárdio. Documentado com o eletrocardiograma, com as enzimas que a gente chama, que são os marcadores de necrose miocárdica, os exames de sangue que se fazem, e foi ao cateterismo, perdão, e o cateterismo não mostrou obstruções, né? A gente precisa diferenciar, porque muita gente entende que o infarto é quando obstruem as artérias. Essa, na verdade, é a causa mais conhecida. É aquela com a qual a gente está mais habituado a lidar, que é aquela que leva o paciente aí para a cirurgia cardíaca com a ponte de safena, a conhecida ponte de safena, a conhecida angioplastia com o implante de stent, que vai lá fazer a desobstrução das artérias por intermédio do próprio cateterismo. Mas existem outras formas de infarto. O paciente por uma anemia muito grave, ele pode evoluir para um infarto, porque ele não tem oxigênio sendo carregado suficientemente pelo sangue devido à anemia, e isso pode danificar o músculo cardíaco e levar à morte de células cardíacas. Infarto, na verdade, infarto do miocárdio, é morte de células cardíacas. E isso pode acontecer por diversas causas. E a gente entende que, sendo a Covid uma infecção com potencial de envolver todos os órgãos, embora tenha uma predileção maior, né? A gente sabe que a Covid tem uma predileção maior pelo sistema respiratório. Aqueles pacientes graves da época que a gente não tinha vacina, que as UTIs eram lotadas, 2020, 2021, eram pacientes que internavam por cansaço, por insuficiência respiratória, terminavam evoluindo com intubação, e ela envolvia o sistema respiratório. Mas a Covid, quem teve Covid sabe disso, sabe do que eu estou falando. Você tem febre, você tem dor no corpo, tem uma parte do corpo que você não possa ser afetado pela Covid. E o coração faz parte do corpo, ele naturalmente pode ser afetado por essa doença. E a gente tem
uma doença, né, uma enfermidade que a gente chama de miocardite, que ela pode acontecer no contexto da Covid. Então você pode ter essa inflamação do coração e essa inflamação levar à morte de células e isso causar um infarto agudo do miocárdio. Por outro lado, por outra via, você ainda pode ter a ativação de fatores de coagulação, que também acontecem no seio de uma COVID grave, onde o paciente tem distúrbio de coagulação com tendência à formação maior de coágulos. E aí o paciente, de fato, tem um infarto por obstrução de artérias, mas não por placas, pelas aquelas conhecidas placas de gordura que obstruem, e sim pela formação de um coágulo mesmo, por um desequilíbrio no sistema de coagulação sanguínea. Por outro lado, a gente tem o tratamento com as vacinas, que reconhecidamente acelerou o processo de bloqueio da doença, fez o que a gente chama de bloqueio vacinal. Então, por meio da vacinação em massa, a gente conseguiu fazer com que a Covid parasse de se replicar e dos seus respectivos seus respectivos sorotipos, né? A gente chamava de... Cadê o nome agora que está me faltando? Tinha a Ômicron, tinha a Delta, né? Tá me faltando o nomezinho aqui. Às vezes a gente chama de sorotipo, as variantes da Covid, né? Tinha a Covid, a Delta, teve a Covid Ômicron, que eram uma mais forte, outra mais fraca. Isso eram as mutações da Covid, e quando você tem um bloqueio vacinal, você evita que isso aconteça de uma forma que a gente perca o controle. Então, para mim, assim, o efeito da vacinação, ele supera os prejuízos da vacinação. Então, eu acredito que a vacinação, no tempo em que apareceu, ali com um tempo recorde, um ano e pouco, ela foi útil para que a gente, para que a gente conseguisse se livrar dessa falta de controle da doença. Ela ainda está por aí, ela ainda assombra a gente, mas ela já não é mais a mesma coisa que ela era 3, 4 anos atrás. Mas, como todo tipo de tratamento, ela tem seus efeitos colaterais e ela tem uma incidência de determinadas complicações. E uma das complicações conhecidas da vacina é também a miocardite, que eu acabei de falar aqui, que pode acontecer no Covid, pode acontecer também pela vacinação, e distúrbios de coagulação. Pode acontecer na Covid, pode acontecer também na vacinação. Assim como eu tenho um caso de um paciente que teve infarto no contexto de um quadro de Covid, 15 dias depois, eu tenho uma paciente de 88 anos de idade que fez uma primeira vacinação para Covid em 2021 e uma semana depois evoluiu com plaquetas muito baixas, uma trombocitopenia. E fez um AVC hemorrágico por conta disso. Foi de pequena monta, nem sequer foi diagnosticado na época, e 6 meses depois, quando foi fazer a segunda vacinação, apresentou de novo um outro quadro de trombocitopenia, que evoluiu dessa vez com um segundo AVC hemorrágico de maior intensidade, e aí a gente conseguiu diagnosticar os dois. Eram 2 AVCs em locais distintos, e a gente conseguiu, para mim, assim, foi fechado o diagnóstico de que tinha uma associação com a vacinação. Então eu tenho casos pessoal, é pessoal, é particular, é individual, não dá para eu transformar isso em ciência, mas a experiência nos mostra que, assim como dizem os relatos da literatura médica, tanto a gente pode ter esses casos de doença cardiovascular associados à doença, como a gente também pode ter associado à própria vacinação. Então eu acho que esse é um dos eventos, ou uma das causas que levou a gente encontrar de fato tantos casos de infarto, principalmente pacientes jovens aqui na nossa região. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. É o Paulinho. Pergunta aí ao cardiologista, por favor, se o remédio metoprolol de 25 miligramas, se eu posso ficar tomando ele por muito tempo ou se prejudica alguma coisa. É o remédio de pressão. Obrigado. Um abraço, Paulinho. E aí? O remédio, ele para pressão, esse metoprolol, ele serve para muita coisa, viu, Paulinho? O metoprolol serve para angina. Não estou dizendo que você tem, não, viu? Eu estou dizendo que se você olhar na bula lá, ele tanto trata angina, como trata arritmia, como pode tratar enxaqueca, prevenir enxaqueca, e trata hipertensão arterial também. No contexto de um tratamento de hipertensão arterial, o remédio ele é de uso contínuo. Então, ele pode ser usado continuamente. Se a gente detectar algum tipo de efeito
colateral, aí vai depender de quê? Do sintoma que o paciente está sentindo, aí ele vai lá, relata para o médico pode fazer algum tipo de eventual associação e dizer, olha, eu estou vendo que você está com um sintoma que eu acho que é por conta do remédio, a gente vai lá e troca. Se você não está sentindo absolutamente nada, está super bem com o remédio, pode continuar com ele, porque o tratamento de hipertensão arterial é contínuo. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos Danta, bom dia. Aqui é Manuel Francisco, sítio Timbaldinha, Jardim de Piranha, 2 quilômetros da cidade. Marcos Danta, pergunta aí ao profissional se existe uma diferença entre o remédio genérico e o outro que eu acho que chamo similar. Entre o genérico e o outro remédio, sendo da mesma marca, os dois remédios, mas entre o genérico e o outro, se existe diferença. Se o outro é melhor que o genérico. Ficou bem baixinho o áudio do nosso ouvinte, mas para quem em casa de repente não ouviu, ele perguntou se existe aí uma diferença entre o remédio genérico e o similar, sendo o mesmo remédio. É uma excelente pergunta. Eu agradeço demais pela oportunidade de falar, porque isso é uma dúvida de muitos pacientes que às vezes eles nem trazem isso para a consulta, só depois de alguns anos de acompanhamento que o paciente me traz essa dúvida que ele disse que tinha há bastante tempo. Na verdade, a gente tem que entender que o remédio, o medicamento, é um produto igual a qualquer outro que a gente consome. Quando a gente vai na feira, a gente vai comprar arroz. Tem arroz de uma marca, tem arroz de outra, tem arroz de outra. A gente vai comprar feijão, tem feijão da marca, tem de outra, tem de outra. Tem leite de uma marca, tem de outra, tem de outra. Vou pegar o exemplo do leite, a gente sabe que tem leite em pó que tem uma qualidade melhor, tem leite em pó que tem uma qualidade que é mais ou menos. Tem a gente olha assim e diz, não, o melhor leite que tem na prateleira é aquela marca, que a gente não vai dizer aqui, mas o outro é gostoso também, funciona, faz o seu efeito, mas não é do mesmo jeito. Isso a gente pode utilizar para refrigerante, né? Eu não estou nem fazendo apologia aqui, mas a gente sabe que se você fechar os olhos e provar um refrigerante de uma marca e um outro refrigerante de outra marca, você vai sentir um gostinho diferente, porque são produtos diferentes, apesar de ser a mesma coisa. Eu uso também a analogia do bolo. Eu digo assim, se você vai comprar um bolo de chocolate, ele é um bolo de chocolate em qualquer canto. Mas às vezes o bolo de chocolate da padaria A tem um sabor diferente do bolo de chocolate da padaria B. É o mesmo produto, com os mesmos ingredientes, teoricamente. Pelo menos o ingrediente principal, que é o chocolate, é o mesmo, porque o bolo é de chocolate num e chocolate no outro. Mas a maneira de fazer resulta em que você tem, no final das contas, uma qualidade diferente. Então, isso é o que a gente usa para explicar para os pacientes que são produtos diferentes. Na teoria, no papel, eles deveriam funcionar da mesma forma, porque o princípio ativo é o mesmo. E essas medicações reguladas pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária Nacional, elas têm que ter a mesma quantidade do princípio ativo. Então, é a mesma coisa dizer, o bolo de chocolate, ele tem que ter chocolate e tem que ter tantos gramas de chocolate. Mas isso vai resultar em que o produto vai ser exatamente o mesmo do outro? Às vezes não é. Às vezes não é. Então, essa é a minha percepção pessoal que a gente tenha ao trabalhar com diversas marcas diferentes. Isso quer dizer que os genéricos e os similares não funcionam? Absolutamente não. Na verdade, a maioria dos remédios que eu prescrevo de alguma forma são remédios similares, de marcas que eu confio. Porque muitas vezes o remédio referência, o original, ele tem um custo que torna-se inacessível para muitos pacientes. Quando, em situações muito excepcionais, a gente vai lá e prescreve medicamentos referência. Por exemplo, quando você não tem um concorrente no mercado e o paciente tem a necessidade de usar especificamente aquele medicamento. Aí a gente acaba utilizando o medicamento original. Mas eu uso com frequência medicamentos éticos, que a gente chama, medicamentos que tem marca, que tem nome, que não são os originais, então, portanto, são similares. E também existem medicamentos genéricos. O que faz a diferença do remédio ter qualidade ou não, não é aquela tarjazinha do genérico. Não quer dizer que o medicamento genérico, por ser genérico, é exatamente a mesma coisa do medicamento original, e também não quer dizer que o medicamento genérico, apenas porque tem a taxa de genérico, ele não presta e ninguém deve utilizar. Tá certo? A primeira frase que eu disse, que por ser genérico ele não é a mesma coisa, ela está em contradição com o que a Anvisa diz. Porque a Anvisa diz que o remédio genérico ele tem que funcionar, ele é o mesmo remédio. E teoricamente ele é isso que eu estou dizendo. No papel ele é. Mas na prática a gente vê que as coisas não funcionam dessa forma. Então eu tenho remédios genéricos que às vezes têm qualidade melhor do que remédios de marca que a gente vê. Eu vejo isso.
E eu também vejo remédios genéricos que não funcionam, simplesmente não funcionam. Aí como é que a gente faz isso? Aí só a vida ensina a gente. Então a minha resposta para ele é, eu gravei um trecho da pergunta dele. Ele disse assim, o medicamento genérico e o similar sendo da mesma marca, eu não sei se ele quis dizer se é a mesma marca ou se é a mesma substância. Vou dar um exemplo de um remédio comum que a gente usa na cardiologia, na pressão, tá certo? Um dos remédios de pressão arterial mais vendidos no país, chama losartana. Então, eu não sei se ele quis dizer assim, um losartana genérico e um losartana similar é a mesma coisa, ou se ele quis dizer o losartana da marca ABC genérico e o losartana que é similar, que tem um nomezinho em cima comercial, mas que é da mesma marca ABC, se ele é a mesma coisa. Se o cenário foi esse segundo, de fato eles são o mesmo remédio, porque a marca ela fabrica, existem marcas que fazem isso, ela fabrica o medicamento, ela coloca o nome de marca dele para vender lá e ela também fabrica um genérico. Como eles são fabricados no mesmo local, em geral, com o mesmo farmacêutico responsável, no mesmo ambiente, usam a mesma estrutura, eu entendo que o remédio é a mesma medicação. Agora, se eu pego um remédio genérico de uma marca A e um remédio similar de uma marca B, teoricamente, segundo a Anvisa, eles seriam medicamentos que deveriam ser semelhantes, ter efeitos semelhantes. Mas na prática não é isso que a gente verifica sempre. Então pode haver pequenas diferenças. Só a experiência só o tempo mesmo vai fazendo com que a gente perceba. E aí o relato do próprio paciente também nos é útil. Às vezes o paciente diz, olha doutor, eu tomava esse remédio aqui, fui na farmácia, trocaram por esse e eu estou notando que eu estou me sentindo até melhor. Eu digo, opa, então já vamos ficar com esse. Ou então estou notando que eu não estou me sentindo bem depois que eu troquei a marca. Então, essa marca aqui, a gente já vai deixar um pouquinho de lado e não vai mais fazer para o senhor. Então, essas nuances que a gente vai percebendo ao longo do tratamento, elas vão compondo para a gente um quadro que a gente vai adquirindo uma particularidade de saber o que é esse e o que é aquele. Mas, de uma forma mais ampla, para a gente responder para todo mundo, seria assim, se o remédio genérico e similar são da mesma marca, aí tudo bem, eles são o mesmo remédio, é o mesmo comprimido. Se eles são de marcas diferentes, o genérico e o similar, então eles teoricamente são o mesmo remédio porque tem o mesmo princípio ativo, mas é possível que a gente verifique algum tipo de diferença entre um e outro. Eu fiz uma angioplastia e tomo metropolol de 100, deve ser miligramas, né? Isso. E sempre é genérico. O que é que o senhor acha? Então, o metoprolol de 100 miligramas, aí você pegou exatamente num ponto nevrálgico, né? O medicamento original do metoprolol, ele tem uma tecnologia específica que faz com que ele seja absorvido e liberado na corrente sanguínea de forma controlada ao longo de um dia inteiro. E essa tecnologia, ela aparentemente não é fácil de ser replicada. Eu já recebi relatos, né, de novos medicamentos à base do metoprolol, do succinato de metoprolol entrando no mercado, e eu procurei por algo que a gente chama de estudo de bioequivalência, que é como se fosse um estudo que geralmente é bancado pela própria empresa que está fabricando, para mostrar para a comunidade médica que o remédio que ela está vendendo é semelhante, tem o mesmo efeito do remédio que é o original. Então, sabendo que novos remédios estavam chegando no mercado, eu fui atrás de procurar esses estudos de bioequivalência. E apenas uma marca apresentou, de fato, para mim, eu consegui encontrar esse estudo de bioequivalência. Os outros a gente não viu. Então, nesse caso específico do metoprolol, ainda existe para mim uma certa dúvida que paira no ar acerca do efeito do tratamento do original versus o efeito do tratamento dos similares e dos genéricos, especificamente porque eles não têm essa questão da bioequivalência. E porque essa medicação específica, se ela entrar de uma vez na corrente sanguínea, ela não dura muito tempo. Então ela precisaria de fato ser liberada aos pouquinhos. Então, por conta dessa particularidade, eu acho que o metoprolol, tem um metoprolol e existe uma marca a mais que tem teoricamente o mesmo efeito. As outras, se elas estão liberadas pela Anvisa, é porque elas têm o mesmo peso, têm o mesmo princípio ativo e, em teoria, deveriam produzir o mesmo efeito. Mas eu não tenho conhecimento. Eu procurei informações a respeito e, infelizmente, eu não consegui encontrar a respeito de que esse remédio metoprolol, os genéricos e similares dele, os demais, né, que estão no mercado, eles teriam a mesma capacidade terapêutica
dos pacientes. Dr. Wander Wade, ele é médico e cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99431-0681. Algo mais? Só isso mesmo, Marcos. Eu agradeço demais a participação. 7h40.